webinar para que a gente possa conversar. Primeira coisa, vocês observarem, em cima da barra, perto dos nomes, existe um microfone, uma tela e uma mãozinha. Caso alguém queira fazer algum questionamento do processo, tá? Solicito que isso seja feito ao final da apresentação, para que nós tenhamos um transcorrer tranquilo. Qualquer dúvida é só chamar pela mãozinha ou pela questão. Algum mal funcionamento é só informar. Bom, quando a gente fala de melhoramento, a gente está diretamente ligado ao sistema produtivo. E esse sistema produtivo tem que gerar lucratividade no meu processo. A gente tem que ter uma projeção, uma visão que até 2050 a população mundial vai ser em torno de 9 bilhões de habitantes. E essa população tem que ser alimentada. Tá? E a única forma que a gente tem para que se alimente essa população é através... É importante lembrar que a gente vai ter que dobrar a produção de alimentos. Tá? E a gente tem que utilizar cada vez mais, né, tecnologias, porque é a única forma da gente alcançar esse nível produtivo. Sem a tecnologia, a gente não consegue aumentar a produção de alimentos, por consequência, a gente não vai dar conta desse processo. Nesse sentido, né, o Brasil se destaca como sendo um dos grandes produtores de alimentos do mundo, principalmente, além de grãos, etc., mas também de proteína, principalmente de proteína de origem animal, sendo ela de eleição, em sua grande maioria, carne bovina. Então, a gente precisa aliar tecnologia para que supra esses mercados e nós ganhemos esses mercados cada vez mais. Eu gosto de trabalhar muito com essa introdução, com essa pirâmide. Ela é uma adaptação da pirâmide tradicional de seleção. Tá? É uma tradução de um trabalho onde, em vez de trabalhar com os níveis de disseminação de tecnologia, a gente está pensando de como essa genética é disseminada dentro da cadeia produtiva da carne. Nós temos um sistema onde nós temos o grupo de indivíduos que são os selecionadores, onde a gente dissemina essa genética, né, onde eu multiplico essa seleção realizada. Após isso, eu tenho um fator de reprodução, ou seja, via central ou venda de reprodutores, que é onde eu começo a ver o resultado desse processo de seleção. O crescimento da progênie. Um outro fator importante é o processamento que esse produto tem na indústria e o consumo realizado, o consumo final. Tá? É importante a gente lembrar que quando a gente melhora aqui, a gente vai atender o consumidor final, aquele que paga todo este processo. Tá? Então, da mesma forma que a qualidade do produto que eu seleciono no topo da pirâmide, eu também tenho que oferecer isso ao consumidor final. Se eu estou falando de cadeia da carne, eu selecionar um animal de melhor produção de carne, melhor qualidade de carne aqui, eu vou estar atendendo essa base da pirâmide, que é quem paga todo o processo. Se eu tenho uma melhor remuneração do produto final aqui, eu, por consequência, vou ter uma remuneração em cada um desses estratos. Tá? Então, já começamos a ver que, se eu seleciono de forma adequada, atendendo o meu mercado, eu vou ter uma melhor remuneração quanto a isso. Bom, a determinação, né, o que é o nosso produto? A gente, para poder trabalhar, a gente precisa definir o que é o produto. Durante um processo de melhoramento animal, se a gente não define claramente o produto, a gente não consegue caminhar para frente. E normalmente quem define isso é o olho do cliente. Nós vamos trabalhar com tipo. A gente vai trabalhar com vaca de cria, a gente vai trabalhar com recria, com produção de touros, qual seja o extrato de mercado que eu vou querer trabalhar, com o tipo de material que eu vou querer trabalhar. Eu vou querer criar esse animal a pasto, eu vou querer criar esse animal confinado, eu vou terminar esse animal a pasto, eu vou terminar ele confinado, como que eu vou trabalhar? Então, eu estou definindo os objetivos para que eu tenha um produto que atenda a todo o processo.
E no final eu quero chegar em carcaças de qualidade onde eu atendo o mercado consumidor, seja ele nacional ou internacional, independe do qual o mercado. Eu posso ter produtos diferentes para mercados diferentes. Então, na hora que a gente fala de melhoramento, a gente está falando de mercado. Tá? Um outro fator que é importante é que as tecnologias que eu vou ter dentro de uma propriedade, elas têm que também atender o meu desenvolvimento. Uma baixa tecnologia de forragem, de suplementação mineral, ou uma formulação inadequada de uma estrutura de confinamento pode não demonstrar todo o potencial genético do animal que eu estou produzindo. Então, eu não vou ter retorno por esse processo, porque eu estou produzindo um animal de grande potência de desenvolvimento, mas eu não estou dando condições, e eu estou perdendo dinheiro por isso. E na realidade, né, agora são 4 horas da tarde, o horário do almoço já passou, mas todo mundo quer uma carne de qualidade e apresentada de forma adequada e que nos dê, né, uma sensação de prazer na hora de degustar esse alimento. Tá? Então, é uma forma e é o produto que nós queremos. Se você for pensar como cadeia, nós estamos produzindo carne e temos que trabalhar cada ponto desse processo para que esse produto de alta qualidade chegue ao consumidor final e nós sejamos remunerados por isso. Mas é importante que a gente tenha muito bem definido esses processos. Dentro do processo da seleção, né, de trabalhar o melhoramento dentro de uma propriedade, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Se a gente não souber, tá, a gente não consegue ser eficiente. Né? Então, vamos voltar só a uma recapitulação rápida. Se eu não sei o que produto eu quero produzir, seja um bezerro, seja um animal de abate final, seja um animal confinado, seja um reprodutor, seja o que for, eu não consigo chegar a lugar nenhum. De forma de grande importância. Essa figura que o professor José Bento usa é interessante porque é um sistema de grande eficiência na agricultura, onde ao mesmo tempo que você colhe, você já vem plantando e dando o máximo de utilização àquele solo. De novo, se a gente não define, esse é um ponto importante de se bater, porque é um dos principais erros no processo de seleção. Se a gente não define claramente os objetivos, a gente não vai a lugar nenhum. Tá? E é porque o nosso produto, na realidade, seja quem for, né, seja como for o processo, é que todo mundo quer ser bem remunerado. Nós estamos produzindo dinheiro no final das contas. Eu quero produzir um animal que no final eu seja adequadamente remunerado por ele. Tá? Nessa semana, né, que passou, a gente teve a questão da abertura do mercado americano para a carne in natura brasileira. Como isso vai funcionar, ninguém sabe ainda, mas é um novo mercado que se abre para que nós possamos explorar. De novo, queremos ser bem remunerados por isso. Bom, e como eu faço esse processo? Como ele funciona? Já falei várias vezes, definir objetivamente o que a gente quer. E a gente tem que saber quanto tempo a gente vai levar e quais são as metas, aonde eu quero chegar. Não adianta eu começar um sistema de melhoramento animal para que eu tenha lucratividade sem ter o conhecimento das técnicas nele envolvidas. Tá? Técnicas essas ligadas ao processo de seleção, ligadas à determinação de objetivos e critérios de seleção utilizados nesse processo. E, além de tudo, não adianta eu ter todo esse conhecimento na hora de aplicar. Se eu não tenho, né, uma orientação adequada, eu não consegui usar de forma eficiente. Porque nesse processo todo, a gente quer, no melhoramento animal, comprar indivíduos de alto potencial genético. A gente quer o quê? Nós queremos os gametas dele, que esses gametas tenham alto potencial genético. Eu quero saber qual o melhor touro para o que eu quero chegar, qual a melhor vaca para onde eu quero chegar. Resumindo, nós queremos um material genético de qualidade que contém esses animais. Então, por isso que eu faço seleção. Como que esse processo funciona dentro de uma fazenda? Quais são os pontos que normalmente criam problemas no processo? O primeiro deles é a reprodução. É um ponto
de grande importância nesse processo. Se eu não tenho uma reprodução adequada, eu não tenho melhoramento genético. Como isso funciona? Primeira premissa básica, o touro tem que cobrir a vaca. E a vaca tem que parir um bezerro pesado na sua vida, bezerros pesados na sua vida produtiva. Eu não estou falando nada de diferente, né? É uma situação de normalidade dentro da pecuária nacional, tá? Não é bem assim, certo? É importante a gente lembrar que hoje ainda, né, existe uma realidade que é triste no nosso país. A maioria dos touros utilizados ainda são touros sem avaliação genética, quando não são touros cabeceira de boiada. Um touro cabeceira de boiada é muito pior do que qualquer animal sem avaliação, pelo menos com o mínimo de conhecimento desse animal, né, que é pior já do que um animal avaliado geneticamente. Então eu estou pensando num rebanho comercial que vai selecionar os seus próprios animais com base em apenas e unicamente em forma de olhar o animal e falar o que é bom aparentemente vai ficar, o que não é vai ser descartado. Tá? A primeira fase dentro desse processo é estabelecer a estação de monta. Por que eu estou passando ponto a ponto? Porque é interessante, quando a gente estabelece alguns parâmetros para que se possa fazer o melhoramento genético, eu consigo agregar outros valores que me dão retorno financeiro no processo. Tá? Se eu vou estabelecer a estação de monta, eu vou estabelecer no máximo de 4 meses, tá? E preferencialmente concentrado no verão, na época de água. Por que eu faço isso? Primeiro, facilidade de manejo. Eu facilito o manejo no processo. Segundo, existem técnicas reprodutivas, que a gente vai voltar a falar mais para frente, que facilitariam nossa vida quando eu tenho uma estação de monta estabelecida. Identificação de animais não produtivos. Quando eu não tenho estação de monta, fica cada vez mais complexo eu identificar animais que não são produtivos. A vaca que não está emprenhando, por quê? Eu não sei em que momento ela emprenhou, certo? Às vezes eu sei o momento que ela pariu, mas eu não fico controlando a cada ponto, a cada cobertura quando esse animal emprenha. Então, às vezes não emprenha, ou muitas vezes há necessidade de várias coberturas para que esse animal emprenhe. E não é um animal interessante hoje, na hora que a gente vê o sistema como ele está. A facilidade da concentração dos nascimentos é importante, porque eu consigo oferecer os produtos de uma forma mais homogênea para o mercado, sejam touros, sejam animais de abate. Um outro fator, eu tenho estabelecido a estação de monta, eu tenho uma organização dentro da propriedade. Né? Ela facilita, tá? Como eu já falei, identifica animais improdutivos, e um outro fator importante para o melhoramento. Eu tenho lotes de animais mais homogêneos, então me dá uma condição de trabalho muito melhor. Quando eu tenho uma estação de monta estabelecida e opto em algumas situações por usar inseminação artificial, facilita eu utilizar algumas técnicas, como a técnica que vem crescendo muito nesses últimos anos, que é a IATF. Ela propicia, né, um controle maior dentro da propriedade, né, e alguns, né, falam que há uma diminuição em custos, porque você dilui custos que você teria em relação à parte trabalhista com essa concentração muito grande de inseminação num período único. Tá? Para aqueles que optam por fazer FIV ou transferência, também facilita essas tecnologias. Né? A FIV e a transferência, ela não está ligada diretamente à estação de monta, mas é uma tecnologia que é utilizada para aumentar a frequência de indivíduos de mães de alto potencial genético, também pode ser utilizada dentro do processo de melhoramento. E um ponto importante, quando eu estabeleço a estação de monta, eu tenho toda uma regra dentro da minha propriedade, eu consigo fazer uma das principais ferramentas do melhoramento animal, que é o acasalamento dirigido, certo? Fica muito complicado eu selecionar que touro vai cobrir que vaca numa propriedade onde não há nenhum controle na estação de monta, não há estação de monta. Esse processo ele se torna muito mais funcional quando você tem estação e eu consigo determinar qual é o animal melhor acasalado com qual vaca. Por que isso?
Bom, primeiro é a questão fundamental do melhoramento. A melhor vaca com o melhor touro. Para eu ter melhores produtos. Ah, mas você está falando de uma situação em que o rebanho faz seleção. Não. Eu posso trabalhar num rebanho mais comercial também. Mas eu vou saber quem cruzou com quem. Para eu poder ter... Quem acasalou com quem, perdão. Para eu poder ter um parâmetro de qual a qualidade do produto que eu estou tendo. Isso é importante, porque um erro nesse ponto, numa propriedade que vai começar o processo de melhoramento genético animal, perde todo o serviço. Tá? E lá vamos nós. Se eu não tiver claramente os objetivos do que eu quero fazer, eu não consigo chegar nesse ponto. Porque aqui eu começo a ter tomadas de decisão onde eu maximizo o ganho que eu posso ter no processo. Dessa forma, com o acasalamento dirigível, eu consigo identificar os melhores touros para as vacas dentro de um escopo de animais que eu tenha sêmen ou que eu tenha dentro da minha própria propriedade, né? E eu consigo tirar o máximo daqueles animais para produzir o melhor bezerro possível. A ANCP ela disponibiliza atualmente um programa que é específico para que isso seja feito. Isso pode ser feito. Inicialmente era feito na mão, onde uma pessoa com a prancheta ia, levantava e fazia o acasalamento a cada momento. A partir de algum tempo, já faz algum tempo, existem softwares que fazem esse acasalamento, onde você só vai com a planilha e nessa planilha identifica a vaca e o touro onde serão acasalados, com quem será acasalada aquela fêmea. Tá? A ANCP disponibiliza um software chamado PAG, que ele maximiza esse ganho dentro do processo, porque ele automaticamente já te fala dentro do grupo de touros que você tem de suas fêmeas, caso elas tenham avaliação genética, qual o melhor acasalamento para elas, dando o melhor retorno. De novo, se eu tenho melhor retorno genético, eu vou ter melhor retorno financeiro, porque eu vou ter melhores animais para venda. Certo? E se esses animais, no caso de um produtor de touro, eles têm grande potencial genético, eles ganham mais mercado nesse processo. A segundo ponto, para o melhoramento animal é a coleta de informação. Tá? Ah, mas você de novo está falando só para quem vai fazer seleção. Não. A parte administrativa de uma fazenda, onde não há controle zootécnico, é péssima. Porque eu não sei quem está produzindo e quem não está produzindo. E animal que não produz é que nem empregado que vai trabalhar e não faz nada. Ele só me dá despesas e não me dá retorno. Ou ele faz o mínimo necessário. De novo, eu não tenho controle do que está acontecendo na minha propriedade. Então, sempre que a gente fala de melhoramento genético animal, a gente fala de coleta de informação, controle zootécnico. E isso é fundamental na administração de uma propriedade, seja ela de seleção, seja ela uma propriedade comercial. Porque eu tenho que saber o que eu tenho na propriedade. Tá? Claro, quando eu vou fazer seleção, eu preciso chegar a um nível de identificação desses animais. Mas nada me custa identificar animais comerciais também, principalmente o rebanho de fêmeas e machos, porque eu tenho que saber quem é produtivo ou não. Né? Se é uma situação onde o animal não é produtivo, por que ele está fazendo a propriedade? E eu não sei quem ele é, me complica. No caso de quem for trabalhar com melhoramento animal, é importante eu ter essa informação, porque através dela eu consigo captar toda a parte de genealogia desse animal. Eu preciso saber quando ele nasceu, porque eu não consigo comparar animais que não tenham alguns parâmetros adequados. Eu preciso saber, eu preciso medir, quando eu vou fazer a seleção, realmente, aí já falando de um programa de melhoramento, eu preciso coletar as informações. E essas informações têm que ser coletadas de forma adequada. Tá? É muito comum, né, quando você começa um sistema, um processo de coleta de informações, são duas medidas básicas iniciais, que é a mensuração de peso e perímetro escrotal. Tá? Se você pegar um grupo de animais, um rebanho razoavelmente de 1.000 ou 1.000 e poucos animais, eu não estou falando de fêmeas aqui, e pesar ela durante o dia, durante 1 ou 2 dias de trabalho, se você não limpar a balança ou tarar a balança em nenhum momento, você vai gerar uma informação errada para o programa de melhoramento em que você participa. E esse programa vai pegar essa informação errada e vai transformar em DEC, porque quando a gente só consegue remover esse erro pela mensuração
quando a gente sabe que houve algum problema. Quando a gente não sabe, não dá adequadamente, certo? Então, essa precisão na medida é muito importante. Então, há situações na hora de medir o perímetro, o posicionamento errado da fita também causa esse erro. Eu vou medir um animal com um perímetro muito alto ou muito baixo que não se encaixa adequadamente. Tá? Um outro fator de grande importância no processo de melhoramento é quando a gente vai trabalhar com a identificação correta e detalhada, e é muito importante esse fator, que é do manejo e do lote de manejo que esse animal pertence. Tá? Bom, no caso do ANCP, nós trabalhamos com as identificações necessárias para esse processo, tá? E eu vou começar a fazer o link já já com a lucratividade de novo, eu identificar o sexo, a genealogia, identificar o animal, o sexo, a genealogia e data de nascimento dos animais nascidos, e a cada 3 meses fazer pesagem de machos e fêmeas até os 18 meses e de perímetros dos 9 aos 18 para os machos. No caso das vacas, a gente solicita que seja feita, né, uma recomendação que a gente faça a mensuração do peso da vaca adulta, porque é uma forma da gente monitorar o desenvolvimento e o crescimento desses animais. Animais muito grandes não são lucrativos para a minha propriedade, porque eles consomem mais e a relação de produção de bezerro não é tão grande. Tá? E o peso ao nascer. E o peso ao nascer real, porque muitas propriedades elas realizam as medidas ou estabelecem padrões para peso ao nascimento. Né? O peso ao nascer é importante para monitorar qualquer desenvolvimento muito grande, ou seja, os animais estão ficando tão grandes que vão me gerar prejuízo, porque eu vou ter que começar a chamar veterinário, né, para que haja parto via cesárea, um parto de estose. Eu tenho que tarar a balança, eu tenho que fazer uma medida adequada dos perímetros, eu tenho que medir na porção mais rápida, mais larga, eu tenho que observar, tanto da balança quanto da perímetro, o estado em que se encontra esse material do meu manuseio. Tá? Então, o que isso vai me dar? Por que isso está ligado à lucratividade? Porque essa informação, a gente vai abordar daqui a pouco, ela vai me gerar algumas DEPs. Se eu for vender esse animal com base nas DEPs, isso é muito importante. Tá? Por que a gente mensura perímetro escrotal? Ele é ligado à precocidade e à fertilidade dos animais e o peso. Ele monitora o desenvolvimento e bem como um crescimento exagerado do animal adulto. Tá? Já te falei, já comentei, a questão do peso ao nascer da vaca adulta é importante, porque essa relação é vaca adulta muito grande na minha propriedade me traz prejuízo, porque aonde come uma vaca grande, não comem, eu tenho que ter esse controle, a quantidade de pasto, a disponibilidade de alimento. Outras informações são coletadas aqui para nós na NCP, que são o SAM, que é uma medida supravisual que tende a vislumbrar o animal precoce de grande produção, e a ultrassonografia nesse mesmo caminho. Né? Eu trabalhando com carcaça, eu vou identificar através da área de ouro de lombo, do acabamento e mais recentemente do marmoreio, animais com um grande potencial para a qualidade de carne, tá? Que é uma coisa que o mercado quer. Né? Não é qualquer animal que entra na cota Hilton para uma exportação, seja ela para a Europa, para onde ela for, essa carne eu tenho que ter uma qualidade mínima de aceitação no meu mercado. Para esse processo todo dar certo, lembra que eu comentei do detalhamento do manejo e lote de manejo. Eu gosto de usar uma relação de lote de manejo da seguinte forma. Lote de manejo são animais que comeram do mesmo capim, beberam da mesma água, comeram do mesmo sal, isso no mesmo momento, ou seja, tomaram o mesmo sol. Por que isso? O animal que está naquela condição, junto com outros, ele está dentro de um lote de manejo. Esse exemplo eu gosto de usar, se vocês observarem, eu tenho 2 situações que eu vou considerá-los animais a pasto. Mas a foto da direita, a foto do pasto raspado, é absolutamente diferente
do grupo de indivíduos que estão no outro pasto. Se eu comparar isso com simplesmente a pasto, ou dentro da minha propriedade, eu não conseguir falar que isso são iguais, eu vou ter uma comparação absurdamente errônea. Eu vou falar que os animais do pasto de colonião, eu acho que são muito melhores do que o outro. E, na realidade, é um efeito muito mais ambiental do que outra coisa. Então, o estabelecimento desses lotes de manejo é de grande importância. Sem eles, nós não conseguimos identificar o potencial genético de forma adequada. Tá? E muitas vezes acontecem situações, olha, o animal está nessa situação, o animal está tendo um coxo de sal de uma forma, o outro tem de outra, a pastagem está seca, e assim por diante. Tá? Quando a gente caracteriza esse lote de manejo, muitas vezes acontece o seguinte, eu mantenho o mesmo lote de manejo sem alterar essa informação. Eu tenho um animal qualquer que eu vou dar um tratamento diferenciado por uma questão de mercado. É um animal que vai para uma prova de ganho de peso, é um animal que vai entrar em coleta de sêmen, é um animal em algumas situações que vai para uma exposição, mas na sua grande maioria ele tem um tratamento diferenciado. Eu quebro essa informação, eu tiro ele daquele lote, e na hora que eu tiro esse animal daquele lote, eu não informo o software. O software ele é burro, ele não vai descobrir qual é a informação. Aí eu envio essa informação para um programa de melhoramento genético ao qual eu participo. Tá? O que acontece? Eles vão ser comparados igualmente. Aí na hora que esse animal nascer, a gente vai ver o que vai acontecer. É importante eu diferenciar os lotes de manejo dentro de cada grupo de regime alimentar que ele se encontra, é evitar a qualquer grau, de qualquer forma, lotes de manejo onde o animal seja isolado. Aí eu tenho que confinar um animal, eu não vou confinar um único, eu vou confinar um grupo. Um outro fator bastante comum é quando eu monto lotes de manejo e coloco única e exclusivamente animais filhos de um único touro. O software de análise genética automaticamente ele descarta essa informação. Ele joga fora. Tá? Ou quando eu junto de forma inadequada grupos que vêm de regimes alimentares diferentes, eu junto num único lote de manejo. Isso também me gera uma confusão no processo que não é legal. Eu vou começar a avaliar como genética coisas que não são. Tá? Isso tudo é importante porque eu vou gerar um grupo de contemporâneos no processo de avaliação genética. E na hora que eu gero esse programa, um dos componentes do meu grupo de contemporâneos é o lote de manejo. Se eu não tenho uma adequação para isso, eu não tenho uma adequada qualidade da informação nesse processo. A NCP, vislumbrando isso, ela tem uma certificação para a qualidade de informação, é a nossa certificação Global G1, que certifica que os animais, a informação que é gerada daquela propriedade é de alta qualidade. Tá? Ela é confiável, não há qualquer problema, porque esses erros, às vezes, eles são, na sua grande maioria, eles não são intencionais. Tá? Porque a pessoa faz no que ela acha correto, e não é porque ela pensou, não é esse nível. Né? É muito comum isso acontecer. Tá? Um outro ponto importante nesse processo é que, às vezes, você não está falando da questão do proprietário, sim de um peão que está achando que está fazendo o melhor para a sua fazenda. E não está. Né? Então, um dos pontos que a gente conversa no processo da qualidade da informação é fazer um adequado treinamento da equipe da propriedade. Para que essa equipe aplique o melhoramento animal de forma mais eficiente na sua propriedade. É interessante esse slide porque se eu informar isso, um animal de 100 quilos ao nascer, com data de nascimento no dia 30 de fevereiro, o pai, eu vou chutar pelo jeitão do bezerro, o manejo alimentar eu boto qualquer um, porque para mim tanto faz, é tudo igual.
eu não identifico adequadamente o meu bezerro, por que eu vou pesar? Eu posso olhar o animal e falar qual o peso. Ou quando eu peso, eu não anoto naquele momento. Acontece que eu vou gerar uma qualidade de informação genética desse animal ruim. Eu vou gerar um lixo. Tá? Claro, isso é um extremo no processo. E se você imaginar, quando eu coleto esse tipo de informação, eu estou analisando o tempo inteiro a minha propriedade, eu não estou só prejudicando a avaliação genética desses animais. Eu estou prejudicando a mim mesmo. Tá? Por quê? Uma informação dessa dentro da minha propriedade, ela se torna uma ferramenta de grande poder de tomada de decisão. Eu começo a ter uma gestão dentro da propriedade muito importante. E se eu tenho eu consigo ter a gestão adequada na propriedade, eu tenho mais lucratividade, porque eu identifico pontos de gargalo, eu identifico problemas que me dão prejuízo e lanço mão de ferramentas para que eu possa sanar esses problemas. Né? Porque nada mais é do que a tecnologia que a gente quer. A gente quer a genética, a gente quer usar a genética para que se tenha maior retorno possível. Claro, esse processo todo, ele vai depender, em algumas situações, de você ingressar ou não em um programa de melhoramento genético. Tá? Isso é uma opção sua. Tá? Mas eu garanto para vocês que quando você faz isso, você está melhorando a qualidade da tua informação. E você está melhorando a qualidade do seu produto final. Para a gente lembrar rapidamente, eu acho que não vou perder muito tempo nesse slide, mas o que é a avaliação genética? Nada mais é do que eu pegar a informação do fenótipo do animal, que é a genética dele mais o ambiente que eu propicio a ele, e estimar um valor em que esse valor seja a contribuição desse animal como reprodutor. Na minha propriedade, eu só quero utilizar, que me dê retorno de forma eficiente, animais que contribuam positivamente para o que eu quero. Lembrando que eu preciso estabelecer um objetivo adequado para que esse processo ocorra. Bom, será que essa tal da DEP é interessante? Eu utilizar na hora que eu vou comprar um touro para eu usar na minha propriedade, para eu trabalhar de forma adequada? A diferença entre esses dois reprodutores é de 9 quilos. Atualmente 9 quilos, eu acho que a arroba está R$ 142, é mais ou menos meia arroba, um pouquinho menos, né? Eu poderia até fazer a conta mais precisa, é em torno de R$ 70 por animais a mais que eu vou ganhar na média na minha população. Para mim é interessante. Tá? Conforme a qualidade da informação que nós temos dentro do processo, a gente vai ter a DEP que ela gera. Uma DEP de pedigree, uma DEP interina, que é a DEP a informação dos parentes, mais a própria informação. E no caso dos reprodutores, são as DEPs de progênie. Animal com grande quantidade de progênie vão apresentar hoje DEPs mais apuradas. No caso aqui, são o escopo das características que nós, na NCP, avaliamos. Hoje está em torno de 29 características, se eu não me engano. 32 características, perdão. E cada característica vai ter seu enfoque e seu objetivo dentro do processo de seleção. Tá? Então a gente trabalha desde características de peso, fertilidade, até composição de carcaça. Hoje é um dos únicos programas que já apresenta peso de carcaça quente e peso de porção comestível. Essas duas características elas são medidas, são calculadas através de equações que utilizam as medidas de ultrassonografia. As características morfológicas, como eu já falei. Bom, um outro fator que a NCP é pioneira é a questão de usar os dados genômicos. Então, além das informações de progênie, né, uma grande parte dos nossos animais, dos touros que saem do sumário, eles são avaliados pela sua informação genômica. Né? Então, é feita uma coleta de material, esse material é enviado à empresa Zoetis, que no caso é a parceira nesse processo, e eles quantificam, e essa informação quantificada vem das Zoetis, né? A informação que vem das Zoetis é incorporada na avaliação genética. Isso auxilia no processo, melhorando
aumentando a acurácia e melhorando a avaliação genética do animal. Porque eu falei isso nesse momento. A gente vai falar um pouquinho da acurácia. Eu tenho 3 touros, tá? E eu tenho que optar por utilizar esses animais na minha propriedade ou não. O animal A, em relação ao B, ele é 18 quilos inferior, quase 19 quilos a menos. Em relação ao C, ele é 11 quilos a menos. Então, por consequência, eu não vou, se eu comparar esses 3 animais, o animal A, ele para mim é descartado. Ele não é interessante a utilizar, eu não vou ter ganhos com ele. Eu fico em dúvida entre o touro B e o C. A diferença entre touro B e C, claro, o touro B é mais produtivo que o C, ele tem 7 quilos a mais, mas ele apresenta uma acurácia de 31%. Então, ele nos dá hoje uma incerteza de 69%. Isso pode ou não ocorrer. Em contrapartida, o touro C é um touro mais velho, né? Então, normalmente, o sêmen é um pouquinho mais caro. Ele me dá uma incerteza muito maior, porque ele apresenta uma incerteza apenas de 5%. Esse processo funciona assim, tá? Eu tenho 2 touros, por exemplo, com a mesma DEP. Fica mais claro de entender esse processo. Se os 2 touros A e C apresentassem 15 kg de DEP, qual utilizaria? Um com 90% de acurácia e um com 25% de acurácia. Comparação que eu gosto de fazer é a seguinte. O touro de 15 kg com 90% de acurácia, ele vai ter uma variação na sua DEP de 14,3 a 15,7, mais ou menos 1 kg. Tá? Então, dentro do meu rebanho, na hora que nascerem seus filhos, eu espero que, em média, o grupo dos filhos dele fique dentro desse valor de 14 a 15 quilos. 14,3 a 16 quilos. No caso do touro C, que é um touro de baixa acurácia, a variação é de 11 quilos. Então, eu posso estar querendo 15 e vou ganhar 9. Eu posso estar querendo 15 e tem o outro lado da moeda, eu posso ganhar 20. Tá? A acurácia ela é de grande importância para saber a quantidade de indivíduos que eu vou acasalar com esses touros. A gente recomenda que uma menor porcentagem de fêmeas seja acasalada, de 20%, no máximo 30% das fêmeas acasaladas com touros jovens, em relação aos touros de maior acurácia. Tá? Mas eu não posso deixar de não usar esses touros jovens, porque eu posso estar acertando, inclusive acertar uma loteria, que seria o caso, em vez de ser 15, ser 20, eu estou ganhando quase 20 quilos em média a mais. Ou seja, ele é 5 quilos superior que o outro. Esse processo funciona e me dá retorno financeiro. É importante falar da acurácia, porque um erro nessa coisa, usar um touro de alta acurácia de baixa DEP é ruim. Eu usar um touro de baixa acurácia com alta DEP também pode ser ruim. Eu posso perder dinheiro nesse processo. Porque o de alta acurácia não vai me dar o retorno genético que eu quero. O de baixa acurácia pode não me dar. Porque eu não tenho a certeza dele. Então, eu tenho que ter muito essa noção de como trabalhar essa acurácia no processo. Alguns resultados são utilizados. A gente pegou dados da prova da UFO, que é uma das associadas da UFO-ANCP, e nós verificamos que, né, comparando 3 lotes, o pai do animal que está lá, ele tem DEP menor que 7 quilos, entre 7 e 13 quilos e superiores a 13 quilos. A diferença entre o touro A e o C é de 28 quilos e é significativa. Ou seja, eu tenho uma situação de 28 quilos a mais em provas de ganho de peso, só para os senhores entenderem. Tá? Essa diferença para mim é muito importante. 28 quilos, se a gente pensar numa rendimento de 50%, a gente está falando basicamente de uma arroba a mais. Quando a gente seleciona, isso é uma prova feita lá do pessoal do IZ, né, que trabalha com aquele grupo de animais seleção e controle, né, e quando a gente vê o peso abate, tem diferença, o peso da carcaça quente é absurdamente diferente, é 41 quilos a mais, aqui é 71 quilos a mais de carcaça, tá? O rendimento ficou bastante próximo. Mas é nítido quando a gente olha um corte do animal que não é selecionado de um corte do animal que é selecionado. Tá? Esse é o efeito genético. Quem me dá mais rendimento? O corte que não é
meu corte controle do corte de seleção? Com certeza o corte de seleção me dá mais retorno. A mesma coisa nessa situação. Então, se eu investir de forma adequada, eu tenho um retorno, porque o touro adequado eu tenho é um bom investimento. E eu vou provar isso para vocês. Eu trabalhando com grupos de touros melhoradores, tá? E tem um touro TI que eu não quero nem saber dele, que é o caso de um animal cabeceira de bolhado, tá? Se eu pegar um touro comercial, sem avaliação genética, mas pelo menos é selecionado para ser touro, um animal que é cabeceira de boiada e 2 níveis de touros melhoradores, eu observo nitidamente que, conforme o potencial genético desses touros, eles produzem animais mais pesados. Né? Aqui são DEPs, né, dos filhos desses animais. Olha o grupo do touro, desse grupo, que são os tops de 0,1 até 30%, até 15%, de 15% a 30% é o grupo 2. Esse processo é nítido, a gente tem uma porcentagem muito grande, isso aqui vai dar quase 100%. Dá 98, ponto alguma coisa, se eu não me engano. Esse retorno reflete diretamente no retorno econômico que esses animais dão. Se eu pegar um touro comercial e comparar com um touro no meu grupo 1, que são os mais tops possíveis, eu tenho R$30 a mais. Dá 3 vezes, dá 200 e poucos por cento. A mesma coisa aqui já dá 200%. 100% é 200%. É quase o dobro. Tá? Então, esse impacto econômico na produção é muito grande. Aí está um pouquinho desatualizado a arroba, porque a arroba está 1,42, a arroba de ontem, hoje eu não olhei, mas é uma conta importante. Esse processo de seleção influencia em tudo. Se nós trabalharmos com uma arroba de R$145, um rendimento base de 50%, um peso vivo de abate de 510, esse indivíduo ele vai me dar um retorno de R$2.465. Se por seleção eu aumentar 1%, ele me dá 2.514,30. Eu tenho só na seleção, no ganho genético dessa característica, R$49 por animal abatido. Eu estou abatendo animais que exigiram a mesma coisa para serem produzidos, só que um me dá mais retorno, o outro não. Então, na hora que eu trabalho com melhoramento genético, eu lanço mão desse processo. Tá? Um outro fator importante, como a gente trabalha com os testes de progênie, é a gente trabalhar com animais jovens também. Esses animais jovens de alto potencial genético, quando identificados, ele influencia diretamente no ganho que eu tenho dentro da minha propriedade. Né? O ganho ele cai conforme aumenta a idade. Apesar de, às vezes, esse animal ter até uma ADEP um pouco maior, na hora que a gente dilui pela idade dele, por esse período em que ele está em serviço, esse valor cai. Se a gente não faz uma adequação de forma inteligente no meu processo, eu errar, eu complico. A reprodução do nosso rebanho, a decisão tomada nesse momento, ela tem impacto de 5 vezes mais na pecuária do que qualquer outra característica. Se eu errar, eu erro feio. E aí nós, habituados aqui no Brasil, a só fazermos descarte de fêmeas por reprodução. Então nós não recolocamos animais de alto potencial dentro do rebanho de fêmeas. Não adianta eu pegar o melhor touro do mundo se meu rebanho fêmea não é bom. Então a gente precisa fazer reposição de fêmea com seleção. Selecionar cada vez mais e melhores fêmeas para o meu rebanho. Aqui é só um comparativo, onde, conforme a variação da mãe, tá vendo? Se eu não tenho seleção, o meu ganho, quem está puxando para cima é o pai. Se eu tenho seleção, eu melhoro muito o meu ganho. Aqui você está num patamar de 12 quilos e aqui você está num patamar de 6 quilos.
utilizando basicamente os mesmos touros. Conceito importante que eu quero deixar. Para esse processo de melhoramento genético dar um retorno na minha propriedade, eu tenho que definir os objetivos de seleção de forma adequada, utilizar de forma eficiente as informações que a avaliação genética dá, tanto as DEPs como outros relatórios, trabalhar nos resultados, eu usar isso para a seleção e para otimizar o meu acasalamento, para que eu obtenha progresso genético. Eu gosto de usar essa frase, é do Alejandro, que trabalhou aqui na NCP. A avaliação genética não garante progresso genético. Os resultados devem ser aplicados no rebanho para que nós possamos ter o melhoramento. Quando nós temos melhoramento, esse processo retorna de forma adequada para o meu bolso. E a diferença desse processo a gente vai ver no futuro, né? A cada safra de animais que nascem, esses animais se tornam mais pesados e mais atraentes, se for vender reprodutor, ou mais importantes na hora do gancho. Obrigado pela atenção. Agora eu estou disponível para as questões, caso tenha alguma. Bom, pessoal, eu acho que ou a exposição foi, espero que tenha sido clara a exposição, tá? Eu vou só voltar ao slide anterior, onde está meu e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato, está em contato, eu estou à disposição, o que for necessário, né? Não houve questionamentos. Eu agradeço a atenção de todos e espero que vocês participem do próximo ensino online. Obrigado, boa tarde a todos.